Estamos de volta com o programa Nos Bastidores, a verdade por trás dos fatos, aqui na sua tvpb.com.br, a sua web TV, um jeito diferente de fazer televisão. E Jean, vamos aqui em João Pessoa, Jean? Vamos lá, vamos debater a capital. E em João Pessoa tem um fato bastante interessante. O senador Cícero Lucena, que é o candidato pelo PSDB às eleições aí majoritárias na cidade de João Pessoa, já está dizendo que está garantido que está no segundo turno. Ou seja, está no segundo turno e não quer saber do restante, ele só quer saber quem vai ser o adversário. O que você acha disso? Ele está no segundo turno mesmo? Ainda é muito cedo para falar quem vai estar no segundo turno. O que eu continuo acreditando é que entre ele e o ex-governador Maranhão vai sair um nome, e do outro lado, entre Estela e Luciano Cartacho, vai vir um outro nome para disputar o segundo turno da capital. Eu acho que está muito cedo. Eu acredito que nesse segundo turno, o segundo turno na cidade de João Pessoa é uma coisa irreversível, vai ter. Eu acredito que sempre vai ser uma chapa da oposição contra uma chapa da situação. Então eu acredito que entre Maranhão e Cícero Lucena, é uma tendência, né? Um palpite meu. Entre Maranhão e Cícero Lucena vai entrar só um na disputa do segundo turno, e entre a Estela Isabel e o Luciano Cartacho também entrará apenas um para disputar o segundo turno na cidade de João Pessoa. Então, eu acho que vai terminar sendo assim. Diferente de Campina Grande, porque Campina Grande já aconteceu uma coisa bastante interessante. O candidato Romero Rodrigues teve um crescimento, a candidata Daniela Ribeiro teve uma estagnação, e a terceira candidata, que é a Tatiana Medeiros, começou a encostar em Daniela. Então, vai acontecer o que falamos aqui no último programa. Vai acontecer a polarização e vai acontecer o segundo turno entre o candidato de Cássio Cunha Lima, que é justamente o candidato Romero Rodrigues, que inclusive é primo legítimo do senador, que ele é sobrinho da Ana Glória, e sobrinho também do conselheiro Fernando Cartão, e também vai ter contra a candidata do prefeito, a ex-secretária de Saúde, a doutora Tatiana Medeiros, a candidata do prefeito veneziano. Eu acredito que Daniela vai dar adeus ao segundo turno. Eu ainda não acredito nesta teoria. Eu acredito que, de fato, o candidato do PSDB, o candidato Romero, vá para o segundo turno, porém, contra quem ainda é uma grande incógnita. Agora, pensando no segundo turno, a candidata Tatiana, junto com a candidata Daniela, formando um bloco contra o Romero, vai ser uma eleição tipicamente quente em Campina Grande. E a tendência é que eu acho que se o PSDB fizer a prefeitura de João Pessoa, o PSDB fazendo a prefeitura de Campina Grande, eu acho que o PSDB vai tentar fazer o governo do estado. Enfim, conjecturas, vamos esperar para pagar, para ver como bons jogadores de pôquer, né? Alguém já falou esta semana que, para pensar no governo do estado, primeiro tem que pensar em ganhar a prefeitura de Campina Grande. Então, realmente tem que ir um passo de cada vez. Mas se acontecer isso, podemos voltar a 2002, né? Que basicamente em 2002 foi o que ocorreu para a eleição do governo do estado. Enfim, mas sobre Cícero era isso que nós tínhamos que falar. Mas você tinha uma pauta aí sobre João Pessoa? Tenho a candidata Estela falando que não é candidata do governador, e sim candidata do partido, do PSB. De fato, tem aqui escrito: não sou candidata apenas do governador, mas do partido todo, da coligação toda. É claro, a gente tem conhecimento que a candidata Estela não é candidata unicamente do governador, mas, querendo ou não, o maior cabo eleitoral da candidata Estela é o governador Ricardo Vieira Coutinho. Ou será que alguém tem dúvida disso? Ele bancou a candidatura dela desde o início, quando teve aquela questão com o então prefeito Luciano Laga. Eu acredito que ela não vai querer de forma alguma diminuir a imagem e a participação do governador Ricardo Vieira Coutinho, mas é a candidata do governo, unicamente do governo, só do Ricardo Coutinho, não, é a candidata do projeto, mas o cabo eleitoral maior é o governador Ricardo Vieira Coutinho, que até, por sinal, tem algo também correlato aqui ao governador. A gente vê aqui na Paraíba a popularidade dele caindo. Ele tem vários problemas ocorrendo ultimamente. Vamos ver a questão da Cagepa, a questão do entreveiro entre ele e Cássio Cunha Lima, a questão do relacionamento com a Assembleia, o índice dele caindo muito nas cidades. E aqui ao lado, também do PSB, o governador Eduardo Campos sofre o contrário. Popularidade em alta, todo candidato quer ter uma foto com o Eduardo Campos para divulgar que é apoiado para ele.
Um governador que é cotado até numa chapa presidencial. Veja como uma cidade, um estado tão perto, como Paraíba e Pernambuco, tem a gestão do PSB e uma realidade tão diferente. Aí alguém pode falar, lá o governador Eduardo Campos está no segundo mandato. E aqui o governador Ricardo Coutinho está na metade do primeiro. Mas, querendo ou não, a realidade para o governador Ricardo Coutinho não é tão fácil. E Eduardo Campos está fazendo um bom trabalho em Recife, ali em Recife, Pernambuco como um todo. Pelo que eu tenho observado, às vezes que eu tenho ido a Recife, porque ultimamente então sempre pego, às vezes quando eu viajo de avião, sempre vou para o Recife, porque aqui as promoções para João Pessoa eles são muito aquém, né? Mas para isso vamos resolver aí com a vivaturismo.com.br, que é justamente para você fazer aquela velha merchandising, depois a gente vai cobrar a nossa passagem de graça lá, né? Enfim, brincadeiras à parte. Mas aí fica realmente essa diferença entre o governador Ricardo Coutinho e essa diferença entre o governador Eduardo Campos. Você acha que Eduardo Campos vai ser o vice de quem? Eu acredito a chapa Aécio Neves Eduardo Campos. Uma chapa Minas Gerais, Pernambuco? Minas Gerais, Pernambuco. Uma pessoa do Sudeste e um vice do Nordeste. Até porque a presidenta Dilma é muito forte aqui no Nordeste, com a popularidade alta. E aí vem uma pergunta, a popularidade dela estaria atrelada unicamente aos programas? Porque uma popularidade tão alta é realmente de comemorar pelo lado do PT. Mas temos que ver também como é que vai ficar a popularidade da presidenta após o julgamento do Mensalão, né? 4 já foram condenados. É questão de observar que ali pode dar um empate de 3-3, tendo em vista que um ministro pode aposentar dia 3, e aí vai cair na mão da presidência indicar o próximo ministro, vindo de uma lista tríplice. Realmente, a história do Mensalão também tem muito o que contar. Vai ter um julgamento muito grande, até agora só 4 foram condenados, e muitos estão se pegando aí nas palavras do Gurgel, que é o procurador aí geral da República, mas enfim, muito água vai rolar nesse caso do Mensalão aí, como já dizia aquela música Carnaval, né? As águas vão rolar e não sabe para que lado vão. Agora vamos voltar um pouco aqui para a capital, continuando, já falamos de 2 candidatos, falar agora do candidato Luciano Cartacho também, que ocorreu um pequeno boato ali, de algum atrito entre a equipe de Luciano Cartacho com o Agra. O que é que tu acha? Pode ocorrer um abalo entre o pessoal do PT e o pessoal de Luciano Agra? Eu acho que não, eu acho que os lucianos estão se entendendo bem, até que fizeram até uma caricatura juntos, inclusive agora para desfilar aí nas ruas de uma pessoa, enfim. Não vejo maiores problemas até agora sobre esse problema aí de Luciano Agra com Luciano Cartacho. Bom, enfim, não estou sabendo, né? Você está estourando na boca aí. Como é que fica a questão agora também do PMDB? O PMDB é um partido forte no estado, tem um candidato a prefeito da capital, mas há de convir que a participação dos deputados federais não está tão forte. Eu, particularmente, não vejo uma participação tão efetiva dos deputados federais do PMDB. Como é que estão eles? O tipo da coisa. Esse cenário todo de João Pessoa para disputando para o Maranhão, se Maranhão for eleito prefeito de João Pessoa, que eu acho muito remota essa possibilidade, mas enfim, pode acontecer. Ele ainda está sendo o segundo nas pesquisas, então eu acredito que é mais um alavanco na campanha do veneziano ao governo do estado, né? Que o veneziano até agora não assumiu essa campanha do governo do estado, mas sabemos que ele é um pretenso já candidato a governador aí para 2014. No tocante aos deputados, nós temos que ver o seguinte, muitos estão engajados nas campanhas locais. Por exemplo, o Hugo Mota está engajado na campanha que ele tem justamente na Paravó, que é a Chica Mota lá na cidade de Patos, que na cidade de Patos há de se convir que vai ser uma disputa interessante, viu? Está sendo uma disputa polarizada entre justamente o filho de Dinaldo Vanderlei, o Dinaldinho, que é um jovem médico ali candidato pelos Democratas, contra a Francisca Mota, que é a ex-sogra do prefeito Nabor Vanderlei, é deputada estadual e é a avó do deputado federal Hugo Mota. Então, como é o caso também de Manuel Júnior. Manuel Júnior é deputado pelo PMDB e também está engajado nas lutas ali em Pedras de Fogo naquelas regiões. Enfim, os deputados federais, eles se empenham muito nesses casos, justamente as cidades que dão as suas bases eleitorais, né? É uma eleição diferenciada. Concretamente, mas eu acredito que ainda pode haver uma participação mais efetiva dos candidatos aqui. Pois é, vamos comentar isso daqui a pouco quando voltarmos dos comerciais. Aguardem.